Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre o Livro dos Espíritos. Hoje, vamos explorar as perguntas 61 a 70, onde os espíritos nos esclarecem sobre o princípio vital e a natureza dos seres vivos. Vamos mergulhar juntos nesse conhecimento? Pergunta 61. O que é o princípio vital? Resposta dos espíritos: é o princípio da vida material e orgânica. Seja qual for a fonte de onde emana, o princípio vital é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é aquilo que dá vida aos seres materiais e orgânicos. Ele é comum a todos os seres vivos, independentemente de seu grau de complexidade, desde as plantas até os seres humanos. Pergunta 62. O princípio vital é uma propriedade permanente da matéria? Resposta dos espíritos: não, é apenas dado à matéria como complemento temporário para a manifestação da vida. O princípio vital não é uma propriedade permanente da matéria. Ele é dado à matéria temporariamente para que a vida possa se manifestar. Isso nos ajuda a entender que a vida é um fenômeno temporário e que o princípio vital é o que a sustenta durante sua existência. Pergunta 63. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Resposta dos espíritos: só se desenvolve com a ajuda da ação dos órgãos. Não é em si mesma a vida, mas um potencial de vida dado à matéria. A vitalidade, ou seja, a capacidade de viver, não é um atributo permanente. Ela depende do funcionamento dos órgãos e do princípio vital que é dado à matéria. Isso significa que a vida só se manifesta quando a matéria está em condições de funcionar adequadamente. Pergunta 64. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Resposta dos espíritos: tem uma fonte específica, mas ainda não conhecida pela ciência. É uma força elementar universal que dá vida aos seres materiais. Os espíritos explicam que o princípio vital tem uma fonte específica, mas que ainda não é conhecida pela ciência. É uma força universal que anima os seres materiais, permitindo que a vida exista em todas as suas formas. Pergunta 65. O princípio vital é o mesmo para todos os seres vivos? Resposta dos espíritos: sim, mas ele se adapta às necessidades de cada espécie. É a mesma energia, mas utilizada de diferentes maneiras. O princípio vital é universal e o mesmo para todos os seres vivos, mas ele se adapta às necessidades de cada espécie. Isso mostra que, apesar de compartilharmos a mesma força vital, ela se manifesta de maneiras diferentes conforme as características de cada ser. Pergunta 66. A força que dá movimento à matéria é diferente da que dá vida aos seres vivos? Resposta dos espíritos: a força que dá movimento à matéria é a mesma que dá vida, mas diferenciada em sua aplicação. A força que move a matéria e a que dá vida aos seres vivos são essencialmente a mesma, mas aplicadas de formas diferentes. Isso nos mostra a unidade fundamental das forças naturais que operam no universo. Pergunta 67. O princípio vital é uma emanação do fluido cósmico universal? Resposta dos espíritos: sim, o princípio vital tem origem no fluido cósmico universal. Ele é uma modificação desse fluido para dar vida. O princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal, que é a substância fundamental de tudo que existe. Essa modificação é o que permite que a vida surja e se manifeste nos seres vivos. Pergunta 68. O princípio vital se esgota após a morte? Resposta dos espíritos: após a morte, o princípio vital retorna ao fluido cósmico universal e pode ser reutilizado em novas formas de vida. Quando um ser vivo morre, o princípio vital não se esgota. Ele retorna ao fluido cósmico universal, onde pode ser reutilizado para dar vida a novos seres. Isso reflete a continuidade e a reciclagem da energia vital no universo. Pergunta 69. Qual a diferença entre a morte e o sono? Resposta dos espíritos: o sono é a suspensão temporária da atividade vital. A morte é a suspensão definitiva, que leva à separação da alma e do corpo.
O sono é uma suspensão temporária da atividade vital, durante a qual o corpo descansa, mas a vida continua. Já a morte é a suspensão definitiva, que resulta na separação da alma e do corpo, marcando o fim da vida física. Pergunta 70. A alma experimenta o sono e a morte de forma semelhante? Resposta dos espíritos. Durante o sono, a alma se liberta parcialmente, mas mantém seu vínculo com o corpo. Na morte, esse vínculo é rompido definitivamente. Durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo, mas mantém um vínculo com ele. Já na morte, esse vínculo é rompido definitivamente, o que permite à alma seguir para outra etapa de sua existência. Essas perguntas e respostas nos ajudam a entender o princípio vital e a diferença entre a vida, o sono e a morte. Cada uma dessas questões nos leva a refletir sobre a natureza da existência e o ciclo contínuo de vida que permeia o universo. Se você está gostando dessa série, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para continuar acompanhando nossas discussões sobre o Espiritismo. Até o próximo vídeo!